um homem que invadiu uma creche lá em Blumenau, hoje pela manhã, matou 4 crianças e depois se entregou. Foi na manhã de hoje, esse verdadeiro absurdo. Um homem invadiu uma creche lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e matou 4 crianças. Segundo as informações que já estão circulando nos principais sites de notícias e meios de notícias do país, o suspeito, de 25 anos, chegou de moto na creche Cantinho do Bom Pastor, armado com uma machadinha. Ele invadiu a instituição particular e atacou os pequenos. Na sequência, o assassino se entregou ao batalhão da PM, conforme relatou o delegado-geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Até o momento, a PM não revelou a identidade do responsável, mas afirmou que uma investigação está em curso. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática tem expertise na extração de dados de telefone e computadores, e o delegado disse que agora o trabalho é identificar se tem mais algum participante nesse crime absurdo. E o deputado disse que se mais alguém participou, as investigações vão revelar e como ele tramou esse plano. A polícia também quer descobrir onde ele obteve essas informações. O SAMU, a ocorrência, mobilizou o Corpo de Bombeiros, a PM, o SAMU, agentes de trânsito e até mesmo ambulâncias particulares. Segundo as autoridades, além das 4 crianças mortas, uma quinta foi encaminhada ao hospital em estado grave. A Polícia Civil e a equipe do Instituto Médico Legal ainda estão no local. Todos os alunos que estavam na escola durante o crime foram retirados pela polícia e entregues aos pais. E olha aí nessa imagem, essa é a primeira imagem que a gente tem disponível. A gente vê aí uma movimentação, um número muito grande já de adultos, de pessoas, provavelmente todos eles, mas se não todos, a maioria são de pais, mães ou responsáveis por essas crianças que ficavam nessa creche aí, Cantinho Bom Pastor, lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Um absurdo isso, né? A gente vem falando aqui quase que, todo mês de ataques dessa natureza. A gente viu recentemente aquele ataque, uma adolescente de 13 anos, onde atacou alunos, terminou matando uma professora dentro de uma escola e agora uma creche, né? E aí, no caso de semanas atrás, do aluno, do adolescente de 13 anos, dizendo que era vítima de bullying ou algo desse tipo, aí nesse caso, esse criminoso aí que se entregou à polícia, vai dizer que era alvo de quê contra essas crianças? Que essas crianças faziam o que contra eles? Eu não acredito nessa questão de bullying, né? Até porque o garoto em questão que você está falando, ele era o agressor, né? O bulinador, digamos assim. Era ele quem fazia as agressões verbais contra colegas, principalmente negros, né? Ele chamava os amiguinhos de macaco. Os outros colegas disseram isso em entrevista, ainda muito assustados com o caso, mas disseram isso. E pra galerinha aí que eu adoro dizer faz o L, né? Só para você parar de ser idiota e lembrar do seguinte, que não foi no faz o L que se aumentou a compra de armas. Não foi no faz o L que se aumentou a flexibilização do uso de armas. Branca, arma de fogo, não importa. Houve, de fato, durante esses últimos 4 anos, o incentivo ao uso de armas, o incentivo à população comprar armas para autodefesa. O que não há nenhuma correlação entre autodefesa e arma de fogo. Não há nenhuma correlação com isso. E, infelizmente, ainda não temos informações mais aprofundadas sobre esse caso do monstro aí, que eu não sei como é que uma pessoa tem coragem de olhar para uma criança, né? Uma criança que deve muito ter 2, 3 anos de idade e conseguir matar friamente. De uma creche, né? Acredito Sim. que deva até
4, no máximo 5 anos. Eu poderia apostar todas as minhas fichas que do mesmo grupo que saiu o garoto de 13 anos, sai esse canalha aí. Eu tenho quase certeza. Estes grupos extremistas vêm se unindo, não é de hoje, não é desse ano, não é do ano passado, é de muito tempo. Grupos que incentivam o racismo, grupos que incentivam a pedofilia, grupos que incentivam a misoginia e grupos que exaltam o nazismo. Então, eu tenho certeza que esse camarada faz parte desses grupos aí. Até porque ele se entregou, porque ele já cumpriu com o dever dele, a tarefa que no mínimo incumbiram ele de fazer dentro desses grupos. Tenho quase certeza que foi isso. Né? Olha, essa creche lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi alvo de um ataque na manhã de hoje. As informações ainda estão sendo atualizadas. Foi exatamente hoje, nessa quarta-feira, em Blumenau, Santa Catarina. 4 crianças foram mortas, outras 4 foram feridas. O ataque aconteceu no início da manhã, ou seja, eu não sei o horário em que a creche funciona, acredito que às 8 da manhã, né, no máximo, ou 7, não sei. Então, o ataque, de todo modo, o ataque aconteceu cedinho. Essa creche, as crianças, entre elas meninos e meninas, e 3 meninos, melhor dizendo, e uma menina com idades de 5 a 7 anos, tá? Segundo informações da própria polícia, nessa ação, 4 crianças foram mortas, gente, a golpes de machadinha. E entre elas estão 3 meninos e uma menina com idades entre 5 a 7 anos. A gente percebe aí nessa outra imagem já uma movimentação maior, né, de pessoas. À medida em que a informação vai sendo espalhada, vão os curiosos e vão principalmente, né, os parentes, as pessoas que são responsáveis por essas crianças que, sem dúvida alguma, não fizeram absolutamente nada para arrancar o ódio de alguém tão insano a ponto de tirar a vida delas ainda tão cedo, né? A mais velha aí, segundo a informação, tinha 7 anos de idade. Entre os que morreram, entre 5 e 7 anos de idade. E segundo a polícia, o homem tem 25 anos, ou seja, muito jovem. A identidade dele ainda não foi revelada. A polícia está trabalhando aí nas investigações, quer saber como ele montou aí essa estratégia, esse ataque, e se tem mais alguém envolvido nisso, né? Se pelo menos alguém... Porque esse tipo de atitude aí, geralmente, né, como a gente tem visto, através do trabalho de investigação das polícias, eles sempre se comunicam com alguém ou com grupos nas redes sociais, dizendo, vai ser amanhã, vai ser semana que vem. Eu garanto a você que tem envolvimento com grupos extremistas. Até porque aquele mesmo garoto que cometeu esse desatino na segunda-feira da semana passada, né, que cometeu esta tragédia que acabou matando essa professora de mais de 70 anos, ele fazia exatamente parte destes grupos extremistas, e dentro desses grupos haviam exatamente essa lista de tarefas e os escolhidos para poder fazer essas tarefas, né? As características de quem participa desses grupos, ou pelo menos daqueles que vivem às escondidas, né? A mais visível, digamos assim, é o uso de uma máscara que tem uma caveira aqui, simulando o nariz e a boca de uma caveira, quando eles colocam esse tipo de máscara. A gente viu também outro jovem de 16 anos que cometeu isso, acho que foi final do ano passado, né, Michele? Eu não lembro agora, ou se foi ainda esse ano, não estou lembrado agora, que cometeu esse outro, foi esse ano, né? Foi esse ano, acho que foi em fevereiro. Não estou lembrado, mas que cometeu também isso, e com uma arma de fogo, visto que o pai era policial, e com a arma de fogo que ele pegou, ele se sentiu exatamente dentro de um jogo. Até o linguajar deles é como se estivessem dentro de um jogo. Para eles, a vida real é um jogo, né?
Vou ver se eu consigo alguma kill. Vou ver se eu consigo matar alguém, né? Como se tivesse um contador de pontos a cada morte que é feita, né? E eu tenho quase certeza que esse camarada faz parte. Nós tivemos um caso de violência semelhante aqui na Paraíba, né? Acho que você lembra bem, outro adolescente, se não me engano, entre 13 e 14 anos, que também matou a mãe, matou o irmão caçula, atirou no pai, deixou o pai tetraplégico, né? Acho que paraplégico, melhor dizendo. Paraplégico, tetraplégico seria do pescoço, só mexia do pescoço para cima. O pai é policial mas militar. É paraplégico. E ele utilizou a arma do pai. Ou seja, isso quer dizer que ele já tinha, né, no mínimo, algum tipo de, sei lá, já pegava nessa arma ou manuseava essa arma. Então é preciso que os pais tenham muito cuidado. E as pessoas que apoiam a utilização das armas, é bom que se observem casos como esse e avaliem novamente esse seu jeito de pensar, de achar que uma arma defende, uma arma protege. Não, uma arma mata. Até mesmo um automóvel em mãos erradas se torna uma arma. Então, eu particularmente já disse isso diversas vezes, eu sou contra o armamento, totalmente contra. Não há nenhuma possibilidade de eu aprovar qualquer projeto em relação a armamento. Pedro, você falou aí em alguns casos que aconteceram no Brasil. Pelo menos o Brasil teve mais de 10 ataques em creches, escolas, desde 2011 para cá. É muito triste, é muito lamentável, mas isso é uma realidade. Foi em 7 de abril de 2011, quando aconteceu um massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um ataque que também chocou o país. Na manhã daquele dia, um atirador, um ex-aluno do colégio, sem antecedentes criminais, matou 12 crianças, feriu mais 10 estudantes e depois cometeu o suicídio. E aí, desde então, o Brasil teve ao menos outros 12 ataques em creches e escolas. E o mais recente está sendo esse de hoje, lá em Blumenau, no estado de Santa Catarina, quando esse jovem de apenas 25 anos invadiu uma creche com uma machadinha em punho e matou 4 crianças, feriu outras tantas, e a gente vai pegando essas informações gradativamente à medida em que elas estão sendo divulgadas nas redes sociais. Na semana passada, um aluno esfaqueou e matou a professora. Nós falamos sobre esse caso, foi lá em São Paulo. E teve o caso também, né, de 4 professoras e um aluno que foram esfaqueados na manhã da segunda-feira, dia 27, dentro da Escola Estadual Tomásio Montoro, na Vila Sônia, lá em São Paulo. E segundo as informações daquele momento, uma das professoras morreu. E são muitos casos, né? Teve o caso da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Beach, em Centro Educacional Praia de Coqueiral, em Aracruz, também no Espírito Santo. Outro fato, né, que foi muito divulgado. Teve aquele também em Realengo, né, da escola. Falamos aqui. O assassino, aquele foi o mais famoso, até porque foram muitas mortes, né? Foram crianças, foram metralhadas, né? E era um adulto que estava ali, ninguém sabe com que tipo de ódio, que ódio era esse que ele teve tanto e teve coragem de matar crianças a sangue frio, né? E depois tirou a própria vida, né? Depois tirou a própria vida. Um ataque a 2 escolas, deixou 3 mortos e outros 13 feridos lá em Aracruz, no Espírito Santo. Isso foi em novembro do ano passado, em 25 de novembro, um ano passado. Os ataques aconteceram também na parte da manhã, entre 9 e 10 horas da manhã. As 2 escolas ficam na mesma via, que é em Praia de Coqueiral, no centro do município. O assassino, sempre as características as mesmas, né? Eles invadem aquele ambiente e já começam pegando as primeiras vítimas, primeiras pessoas que vêm pela frente.
Mas a gente tem aí novas imagens sobre esse caso de Santa Catarina, lá em Blumenau, quando uma creche foi invadida hoje pela manhã, nas primeiras horas dessa manhã de hoje, e um indivíduo, um criminoso, com uma machadinha, tirou a vida de 4 crianças. Primeiras imagens, e a movimentação é intensa e a tendência é ir aumentando, né? Seja de parentes das crianças, seja de curiosos, a imprensa também, né, Pedro, nesse momento, que faz o trabalho aí de divulgar, infelizmente, né, não que o trabalho da imprensa divulgar, estou falando no sentido, infelizmente, no sentido de a tragédia, né, acontecer. E aí a imprensa faz o sagrado dever dela, que é de noticiar. Aí fica a grande pergunta, quem vai ser a próxima vítima? Qual o próximo louco radical? Qual é a próxima escola, a próxima creche? Não só isso. Que vai ser invadida, Pedro, pessoas serão mortas. Quando é que essas redes sociais ou meios de comunicação como o Discord, o Telegram, o próprio WhatsApp, né? Quando é que essas empresas de comunicação elas vão se mobilizar para notificar, ou melhor, para monitorar esse tipo de conversa que está rolando nesses grupos? Quando é que vocês vão tomar responsabilidade para poder impedir casos como esse, impedir ou desassociar, dissolver grupos desse tipo nas suas redes sociais? Quando é que vocês vão passar informações preciosas para o sistema de segurança pública para que eles cheguem até esses assassinos, que cheguem até esses grupos extremistas, que tentem salvar essas crianças que estão dentro desses grupos? Porque 13 anos para mim é uma criança. Ainda, né? Com certeza. É uma criança. Né? Essa coisa de adolescência é moda, porque criança vai até os seus 17 anos de idade, porque não é responsável pelos seus atos. E tá aí o resultado. Quando se fala em regulamentação da mídia, e tá sobre mais isso. do que provado que isso é necessário. É sobre isso que se fala. Embora o Bolsonaro e a ala radical do bolsonarismo... Quem não estuda, gosta de falar assim. Queira de uma forma errada e irresponsável dizer que é uma forma que o governo quer de censurar a mídia. Não se trata de nada disso, gente.